dia a todos os irmãos. Estão me ouvindo aí? Todos estão ouvindo, né? Graças a Deus. Como é bom, nós estamos aqui chegando ao último dia do estudo do livro, né? E para nós está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que todos estão gostando demais da leitura desse livro, né? Quantos estão gostando? Levanta a mão aí. Olha, tá todo mundo vivo aí, acordado, né? E é bom a gente rever sempre o estudo. São coisas maravilhosas que estão sendo estudadas. Para mim está sendo uma experiência fantástica, viu? Eu creio também para os irmãos, né? Nesse momento, nós vamos aproveitar a oportunidade que nós temos para fazer os pedidos, né? Aí nós temos o bate-papo aí. Aqueles que desejam fazer o seu pedido, nesse momento vão ter 1 minuto para acessar aí o chat e fazer o seu pedido, tá? Vamos começar? Manda aquela mulher branquinha que vai para a igreja, na classe de norte. Falando do casal? Não. Thalita. Muito bem. Nós já temos aqui alguns pedidos que já foram feitos, né? Nós temos aqui a irmã Aline, pela oração, novamente pelo irmão de Dona Marinalva, por sua ida a São Paulo, né? Vamos estar orando aí pelo irmão de Dona Marinalva. Também nós temos aqui o Enoque, pela oração pela Fernanda. A jovem ainda está hospitalizada. Vamos estar orando por essas pessoas que estão enfermas, né, hospitalizadas. É um momento muito delicado na vida dessas pessoas, hein? Eles requerem muita oração de nossa parte, né? O David, eu peço oração por um casal que conheci essa semana, né? O Tiago já estudou em nossos colégios e mostrou interesse em voltar para Cristo, né? Que maravilha, né? Essa notícia aí, vamos estar orando para essas pessoas. Inclusive, amanhã é o primeiro dia que vai iniciar os temas do reencontro, né? Vai ser agora no final desse ano, pessoas que estão retornando para Cristo, vamos estar orando para essas pessoas. O meu pedido é que oremos para que essa semana seja um divisor de águas em nossa vida espiritual, e com certeza o será, né? Está sendo uma bênção. E a irmã Adriana continua orando pela saúde emocional de Grace e também de todos que estão sofrendo com doenças pela vida espiritual de nossa família, né? Nós sabemos que a enfermidade emocional requer muita oração e que Deus também possa sempre usar os médicos, né? Os psicólogos, para que possam auxiliar psiquiatras nesse tratamento. E a irmã Samara, oremos pelos irmãos, amigos e parentes que necessitam de cura física, mental e espiritual, que sejamos transformados pela graça do nosso Deus. Nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas.
até mesmo em meio às provações, ele tem um propósito, né? Que possamos estar em harmonia, em conexão com Deus, para que possamos entender esses propósitos de Deus e possamos aplicar a nossa vida espiritual. Nós, nesse momento, nós vamos pedir ao irmão David que esteja orando pelas orações, os pedidos que aqui foram feitos, nesse momento, por favor. Vamos orar então, suplicando a Deus que Ele faça a sua soberana vontade. Oremos. Querido Deus, santo é o teu nome, entronizado entre as nações, o desejado de todas as nações. Aqui estamos na tua presença ao longo dessa semana para te conhecer, para buscar a tua face e para pedir ajuda para que consigamos ter como família, como indivíduos e como comunidade religiosa um reavivamento espiritual e reformas espirituais em nossa prática, em nossa conduta. Tudo isso que idealizamos está fora do nosso alcance particular. Só podemos alcançá-lo pela tua graça e pelo derramamento do Espírito Santo. E é com esse objetivo que nós unimos-nos na primeira hora do dia para te buscar em conjunto, estudando em grupo, para que o Senhor revele a tua vontade a nós. Use teu servo Edson para que seja um instrumento em tuas mãos nesta manhã. E de uma forma muito especial, ó Deus, olhe com atenção cada pedido apresentado aqui, com relação à saúde física, com relação à saúde emocional, com relação ao restabelecimento, Senhor, de pessoas que talvez estejam no leito do hospital ainda, por pessoas que desejam voltar aos teus caminhos, pelo propósito espiritual da igreja. Enfim, Senhor, o Senhor conhece acima do que nós conhecemos, mas queremos expressar nestas palavras o nosso desejo humano, mas que, sobretudo, seja feita tua poderosa vontade. Conduza o nosso estudo e que sejamos edificados pelo poder vivificador dela nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos aí, como eu falei, chegando ao final da leitura do livro. E, por incrível que pareça, nós estudamos o livro todo em uma semana, viu? É uma bênção, né? E nesse momento nós temos o privilégio aí de ter o irmão Edson conosco, e aí vai palestrar, né? Ele falou a princípio que temem muito as câmeras, né? Mas eu pergunto, irmão, quem é que não teme, né? Todo mundo teme. Mas aqui nós estamos juntos, viu, irmãos? Fique à vontade, irmão Edson. Agora é sua vez. Conte comigo também, na colaboração. Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Ok? Beleza. Então, bom dia a todos. Né? Ficou sob minha responsabilidade o capítulo 12 e o capítulo 13. Né? Encerrando esse maravilhoso livro. E eu tenho ele há muitos anos. Até vou mostrar o meu velho livrinho. Esse é antigo. Inclusive, as páginas não coincidem com a página atual, mas eu repaginei aqui, colocando de acordo com as páginas atuais, sempre para poder ter uma referência melhor. Eu não tenho muita habilidade de colocar em slide e tal, então eu vou mencionar a questão onde nós estamos para as pessoas que o pastor mandou em PDF, o livro, vai dar para acompanhar alguma coisa. Nós estamos nesse estudo interessante nessa semana. Nós descobrimos muitas coisas que talvez nós já sabíamos, mas tínhamos até ficado mais frio, mais frouxo em relação a algumas situações na qual foi relembrado, na qual foi estudado e debatido aqui em nosso meio. Da liberdade até a segunda vinda, né? É isso nos livros que estão aí, modernos, na página 170, e eu estou no meu antiguinho aqui, que ela é na página 134, né? Então, aqui, eu gostaria de fazer uma oração agora, pedindo a Deus a iluminação para que a gente não, nesse momento, não use a nossa vontade, às vezes, de falar coisas que pode ser até heresia, mas que Deus filtre as nossas palavras, né? Amado e grandioso Pai,
A Ti entrego nesse momento o meu corpo, a minha boca, para que fale a Tua palavra. E seja banida, Pai, dos meus pensamentos e dos pensamentos de todos que vão colaborarem aqui. Pensamentos que possam trazer heresias, mas que a Tua palavra, a Tua vontade seja feita nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui na abertura, que seria já no segundo parágrafo, né? Não no primeiro. Este capítulo marca um dos períodos mais dramáticos e cheio de sucesso, eu achei bonita a palavra, sucesso extraordinário, cuja descrição se reveste do mais ardente interesse, sendo que não teríamos lugar para incluir nessa pequena obra as extensas e apaixonantes descrições que faz a pena inspirada desse acontecimento. E visto também que aparece em ordem cronológica, claramente definida, no grande conflito e primeiro descrito. Eu tive a curiosidade de ir lá no grande conflito. Realmente, não tem como a gente pegar e discutir todo esse assunto num tempo tão curto, o que está exposto nesses dois livros da Serva do Senhor. Mas aqui nós podemos assim, já entender que tem uma explicação que é um acontecimento cronológico, ou por uma ordem, né? Daí vamos lá. Anunciação ordenada dos acontecimentos. Os movimentos simultâneos para destruir o povo de Deus. Aqui diz que decidem a dar um golpe em uma determinada noite. Multidões de homens perversos proferindo imprecações, estarão a ponto de lançar-se sobre sua presa. Mas veja o que é bonito aqui, gente. E são contidos no seu ar. Homens saem armados para lançar sobre suas presas. Quem são essas presas? Essas presas são aqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Queremos nós ser essas presas. E nesse momento, Deus faz o quê? Ele contém. É uma proteção. Depois vem aqui a voz de Deus, dirige-se a eles. Está consumado. Daqui para frente, nós vamos ver muita coisa. O povo de Deus vai ver muitas coisas maravilhosas que para aqueles que não é o povo de Deus são horrendas. Talvez nós vamos ser também tomados por medo. Mas eu acredito que é um medo misturado com satisfação. Porque, veja só, a gente vai ter o privilégio de ver rio parar. Aqui diz aqui, ó, rios deixam de correr. Vão parar. Para quem conhece o que é represar água, sabe que é uma coisa meio complicada. Você não consegue parar aqui. Só represando. E quando você represa, ela cria assim, né, para quem viaja muito para aquele centro-oeste, naquele lugar onde tem muitos hidroelétricos, cria novos mares, né? Então não para. Ela continua represando, ela continua correndo e represando. Mas aqui a gente vai ter a oportunidade de ver rio parar. Nuvens negras pesadas se entrechocam. Gente, imagina. Eu fiquei imaginando, ao estudar isso aqui novamente, as grandes tempestades que às vezes a gente vê, aquelas nuvens, né, se chocando e surgindo aqueles raios, e quando você começa a ler isso aqui, é mais ou menos isso aqui, mas uma coisa mais incrível, mais pesada, né? E um clarão de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus que abala o céu e a terra. Um grande terremoto, lá em Conflito do Século, um terremoto do tamanho que nunca houve. Um grande terremoto. Hoje nós vemos alguns ditos, né, de terremotos, algumas notícias de terremotos, onde a gente vê assim destruições enormes.
E aqui nós temos um grande terremoto e diz que esse terremoto de um tamanho que nunca houve. O céu parece abrir e fechar. Uma movimentação. Gente, eu estou vendo isso aqui, parece que eu estou entrando dentro de uma cena e vendo essas coisas naturais acontecendo de forma assim, gente, o céu se movimentando. Montes movendo, rochas quebradas. Imagine, gente, olha, você está num ambiente, você está em meio a uma cena onde montes se mexem, onde o mar com fúrias, indo lá no Apocalipse, no conflito dos séculos, nós vamos ver que os mares, a sua fúria, ela avança sobre os portos e destrói tudo. Casas, cidades, ilhas somem. Ilhas habitadas somem. Gente, que coisa tremenda. Que coisa, sabe assim, é difícil de nós, seres humanos, imaginar essa grandeza desses acontecimentos final. É muito difícil de imaginar. A fúria do mar, ela parece como furacão. E toda a terra se constrange, se contorne e contorce. É difícil de imaginar. É muito difícil de imaginar essa cena. Mas quando você procura entrar no meio dela e começa a olhar a natureza que você conhece em volta das montanhas, e para quem conhece lugares rochosos, fica imaginando, quando aqui diz assim que a terra se contorce e as rochas, imagina aquelas grandes montanhas se movimentando, se contorcendo. É uma cena, não sei se posso dizer terrível, mas é uma cena que vai acontecer no final. Ilhas habitadas que desaparecem. E aí vem a chuva de granizo. Granizo é um peso nunca visto. Esse dia nós assistimos algumas chuvas de granizo, e a chuva de granizo hoje ela está sendo mais frequente. Eu cresci, me desenvolvi numa região onde chuva de granizo acontece com grande frequência, e em algumas vezes, ou poucas vezes na vida, mas eu vi assim, chuva de granizo que depois deixa um saldo arrasador. E quebram galhos, casas, telhas, né? E granizos, o tamanho de uma bola de gude um pouco maior, né? Faz esse estrago todo. Agora imagina a chuva de granizo que vai acontecer aqui, pedra, né? Granizo, tamanho de um tamanho, são coisas arrasadoras. E a mais soberba cidades são arrasadas, palácios caem ruins. Agora, muro de cárceres se parte. Para quê? Para libertar. É mensagem de esperança. Eu digo que, enquanto a gente possa encarar isso aqui como mensagem horrorosa, é uma mensagem de esperança. Porque para aqueles que acreditam, para nós que estamos estudando isso aqui agora, é uma mensagem que ela vai trazer para a gente, não, realmente, está chegando a hora. Está chegando a hora. Ouviu a movimentação? David quer participar uma coisa aí? David, alguém? Queria Enoque, ou Enoque não. Ô Edson, bom dia. Primeiramente, antes da minha participação, eu queria dizer que nessa semana nós temos aprendido muito por meio do debate. E esse debate é um debate que ele trata de profecia. E algumas profecias a gente só entende totalmente depois que elas se cumprem. E quando a gente faz uma pergunta, levanta uma ideia aqui, é numa pretensão de contribuir com o que o outro está falando. Mas ainda assim, existem alguns assuntos que a igreja adventista não bateu o martelo. Então existem evidências pró e contra. Então talvez alguns irmãos não estejam acostumados com esse tipo de debate entre os anciãos, talvez até o pastor, mas é um debate que a gente levanta hipóteses, levantando aí possíveis cenários apocalípticos. Dito isso, eu queria falar sobre a questão, queria fazer uma pergunta aí para o pastor, para os outros anciãos aí,
que a gente não tocou ainda essa semana, Edson. Quando aproxima-se o fim, você tem os cristãos sabendo que vai ter a perseguição, eles fogem. Mas nem todos vão poder fugir, isso é óbvio. Mas eu já ouvi que pastores, colportores, vão precisar ficar nas cidades para defender uma última mensagem. Porque a porta da graça ainda não se fechou. E eles precisam estar ali para batizar, para receber, para instruir. Será que nesse contexto incluiria os anciãos, alguns outros líderes da igreja, para ficar como remanescente, batizando e orientando, enquanto a porta da graça ainda estiver aberta? Queria defender esse assunto aí e abrir o diálogo com os irmãos. Você quer que eu comece? Pode ser, né? Irmãos, nesse momento, o Espírito Santo de Deus será derramado. Hoje nós temos uma geração que teme o tempo de angústia. Só em pensar em angústia do que o irmão está falando aqui, descrevendo, dá muito medo. E até tem irmãos falando para mim assim, eu acho que eu não vou suportar. A gente diz isso numa linguagem humana, numa linguagem limitada. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, era um covarde. Tinha medo, negou Jesus 3 vezes, porque tinha medo de morrer. Agora veja o Pedro depois que recebe o Espírito Santo. Eu penso que todo aquele líder, principalmente os líderes, todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo, seja líder, seja leigo, seja pastor, seja quem for, se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele não vai fugir. O Espírito Santo vai lhe dar poder o suficiente para lhe pregar com ousadia. Se for preciso ser preso, ele vai ser preso. Se for preciso ser morto, ele vai ser morto. Mas que o Espírito Santo está com ele e todo medo vai desaparecer. Eu creio plenamente nisso, que nós necessitamos, hoje como igreja, é do batismo no Espírito Santo. Enquanto nós não recebemos o batismo do Espírito Santo, nós vamos continuar pessoas medrosas. E nós vamos ver aqui, eu acho, depois no último capítulo, irmãos, que é a parte principal desse estudo, que eu estou aqui ansioso que chegue esse segundo capítulo, esse 13º, o que eu percebo é que nós necessitamos do Espírito Santo. Enquanto eu não estiver com o Espírito Santo, nós vamos imaginar e dizer assim, será que eu vou suportar? A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar se eu estou cheio ou não do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dar poder e dar coragem. Ok. Por aí, David, tá legal? Ótimo, Edson, é isso mesmo. É uma pergunta assim, só para abrir a discussão. Muito bom. Estudando sobre esse assunto, ainda nesse capítulo 12, pastor, nós temos um assunto aqui na frente que a igreja tem falado pouco dele. Mas, estudando nessa noite, fui assim procurando mais algumas coisas, eu vi que é de grande importância a gente também falar sobre ele, porque ali aparece algumas oportunidades, que é a ressurreição parcial. Como que é essa ressurreição parcial, gente? Nós falamos em duas ressurreições. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos mortos. Mas nós temos uma ressurreição parcial que ela vai acontecer quando? Pouquinho antes da volta de Jesus. Para dar oportunidade para ver aquela glória, a volta de Jesus, assim, no início da volta de Jesus, porque a outra ressurreição ela vai acontecer quando Jesus chamar. Essa não, ela vai ser um pouquinho antes, onde ela tem 2 grupos específicos dela, que vai ser chamado para poder ver essa glória de Jesus. E aqui menciona esses 2 grupos específicos, né? Os que morreram na fé do 3º ano, e os que zombaram de Cristo. Herodes, os que golpearam, que cuspiram, e os que pregaram na cruz. Muitos sacerdotes e escribas. E os que morreram na fé em Cristo. Eu achei interessante ao aprofundar um pouquinho isso aí. Nós temos um grupo de pioneiros e que eles morreram embaixo de uma grande decepção. Eles morreram acreditando que eles iam ver Cristo voltando. E aqui eu acho que surge a oportunidade de não eles só ver Cristo voltado, mas aqui eles vão estar no espaço de tempo
meio tremenda confusão no fim das 7 últimas pragas, e ali naquele período eles vão ter a oportunidade de eles ver aquilo que tanto eles esperavam. Eu achei isso maravilhoso. Isso pelo entendimento de Ellen White, né? Ela posiciona isso aí, e quando a gente vai lá em Daniel 12:2, né? Menciona esses dois grupos, e um já começa já explicando, né? Não sei se eu vou ter tempo para poder ler, mas vou ler só o 2, mas um também já começa colocando. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não é a primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, aqueles que ressuscitam, eles não vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Porque entre a primeira e a segunda ressurreição, nós temos um período de meio de 1000 anos. Mas aqui tem essa ressurreiçãozinha especial, que ela é antes. Eu vi ela como um privilégio que Deus está dando para aquelas pessoas que queriam ver Jesus voltar, e venderam tudo, sacrificaram tudo, e foram para lugares para poder ver Jesus voltar. Ali eles oferecem essa oportunidade. E também a oportunidade para aquelas pessoas que criticaram, que massacraram, que pregaram Jesus na cruz, que também eles vão ter essa oportunidade de ver a glória de Jesus. Eu achei interessante esse... Ô, irmão Edson, rapidinho aqui. O irmão falou dessa questão da ressurreição parcial, né? Logo em seguida aparece o ponto 5, que é uma estrela desperta raio de luz, que é uma dureza para os transgressores. Aparece uma pequena mão, aquela passagem que a gente sabe que é a volta de Jesus. E o que me chamou a atenção foi o ponto 7, que diz assim, os ímpios, porque são 17 pontos, né? Aí os ímpios e apóstolos se destroem uns aos outros. Estão cheios de pesar, mas não de arrependimento. E aqui ele diz assim, ó, no final do 7, levantam-se para aniquilá-los. As espadas que deviam servir para destruir o povo de Deus são usadas para matar os inimigos dos santos. Por toda parte, a luta e derramamento de sangue. E lá em Ezequiel 9, é uma profecia, diz assim, o anjo da morte, né, fará sua obra. Ezequiel 9, de 1 a 6. Aqui mostra que os próprios ímpios vão destruir os falsos pastores, os falsos ministros. Essa é uma mensagem muito forte para quem é um falso ministro, aquele que é um pregador da palavra, que prega mentira, né? Eu achei muito forte esse ponto aí. Logo após fala sobre a voz de Deus é proclamada o dia e a hora, né, da vinda de Jesus Cristo, um pouco antes da volta de Jesus, e aparece uma pequena nuvem no céu com o Salvador vindo. Eu acho interessante, é apenas um resumo nesse capítulo de todos os pontos que vai acontecer, né, passo a passo. Né? Exatamente, pastor, eu tinha separado exatamente essa parte última aí do 7, né, onde a guerra entre eles, né, a decepção daqueles que seguiram falsos mestres, falsos líderes, e agora eles partem para cima deles. Né? Eu acho que já dá para a gente entrar no capítulo 13. Até por causa... com certeza. No capítulo 13. Ô Edson, só um detalhezinho aqui que é fantástico, eu queria citar ele rapidamente. Deus vai revelar para os fiéis o dia e a hora da volta dele. Ele vai revelar, para os ímpios é um trovão, é um barulho, é uma coisa assim, natural, forte, mas natural. Mas para nós é o momento exato que Deus revela. Não é agora, não é semana que vem, é lá perto da culminância da sua própria volta. Só isso. Exato. Obrigado, David. Então, vamos entrar agora nesse capítulo 13, e esse capítulo 13, como o pastor falou, é um capítulo que agora nós vimos as coisas maravilhosas, eu posso dizer maravilhosas, por mais que são horrendas, mas assim eu posso dizer que elas são maravilhosas, porque para a gente que aguarda a volta de Jesus, você saber que você vai passar por uma situação, você vai ser protegido, ali Deus está colocando a sua mão para te proteger, e você vai ver as pessoas que não são filhos de Deus se guerrearem contra si, no lamaçal de sangue para todo lado. A oportunidade que Deus vai dar para esses dois grupos, eu achei interessante isso aí, esses dois grupos especiais para eles poderem ver a glória de Jesus voltando. E agora nós vamos aqui, que é uma situação onde nós precisamos ter muito cuidado. O
tema desse capítulo final é de vital importância. Na página 174, quem está com o novo, quem está com o velho, na página 138. O tema desse capítulo final é de vital importância. Fora de qualquer dúvida, o mero conhecimento teórico dos tremendos acontecimentos que caracterizarão os últimos dias da história não nos ajudará muito se não nos conduzir a uma experiência de arrependimento e de confissão e limpeza de pecado, e uma experiência de vitória sobre as fraquezas e a completa entrega a Deus, assim como a uma consagrada atitude em favor do mundo de necessidade da sociedade. Eu achei isso aqui forte. Eu achei forte porque nós estamos aqui estudando essa semana essas maravilhosas mensagens, e eu acredito que, diante da nossa capacidade de entendimento, o Espírito Santo está trabalhando com cada um diante da sua capacidade de compreensão. E nós estamos estudando, e ao terminar essa semana, de repente nós podemos sair satisfeitos porque nós conhecemos muita coisa. Mas aqui está deixando bem claro que o conhecimento teórico, ele não serve para nada no rumo da salvação. Ele pode servir para o nosso conhecimento, para o nosso intelecto, mas para a nossa salvação nos últimos dias precisa de mais coisas. Ok, então, Edson, eu queria fazer um comentário em relação a isso. O conhecimento teórico, né? A gente está aqui numa semana que é para ser de reavivamento espiritual, mas ela precisa também dessa reforma na nossa vida. Se ela for só para mover poeira, não adianta nada. Você tem que modificar a sua vida, tem que ser transformado em alguma coisa. Aí eu abri aqui, né? Quando você olha ali em Lucas 4, no momento da tentação de Jesus, mesma maneira que Jesus, ao responder Satanás, ele usa a palavra de Deus, Satanás, ele também, em algum momento, ele rebate, né? Tenta, pelo menos, rebater a Jesus usando textos bíblicos. Ou seja, até Satanás conhece a Bíblia. Então, não adianta nada se a gente só estudar a Bíblia, conhecer, ter vários versos decorados, se isso não estiver sob a orientação do Espírito Santo. Se isso, de fato, não me transformar. Senão, seria como um livro qualquer, se não estiver sob a orientação do Espírito Santo. Então, pegando o gancho aí da irmã Sâmara, eu acho incrível, né, como que Deus trabalhou durante essa semana para que nós estudássemos esse livro, né? Eu acho que Deus usou o pastor, né, para que trouxesse essa possibilidade de nós estudarmos esse livro. E, assim, me preocupa muito os desdobramentos do estudo desse livro, porque há às vezes a gente imagina uma coisa, né, mas é só uma cortina de fumaça que Satanás coloca para iludir as pessoas e confundir as pessoas e promover dissensão, porque tudo que ele quer é destruir o espírito cristão que foi desenvolvido durante essa semana e que traz a mensagem de alerta para despertar da igreja. Então, qualquer questão que é levantada, que pode ser colocado numa situação de separação de grupo, de um ficar revoltado com o outro, ou triste com o outro, chateado com o outro, da forma como um ou outro fala, isso é obra de Satanás, não é obra de Deus. E ele quer destruir esse espírito, porque nós estamos falando de receber o Espírito Santo, irmãos. E quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Quando eles tiveram em comum acordo. Enquanto eles tinham diferenças, eles não receberam o Espírito Santo.
Então, vamos nos atentar que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades do inimigo. Então, é ele que quer separar, é ele que quer destruir, é ele que quer criar inimizade, é ele que quer criar dissensões. Então, o equilíbrio nesse momento, porque ele está irado por nós estarmos estudando esse livro. A igreja está sendo despertada por nós estarmos estudando esse livro. Então, eu chamo a atenção para nós nos unirmos e não nos separarmos após a leitura desse livro. Irmão Edson, só uma palavrinha rapidinho aqui, só queria destacar nesse início, quando ele falou assim, que esse encontro com Cristo nos leva a uma experiência de vitória sobre as fraquezas. Já na página 175, ele diz assim, o tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar sobre nós, e necessitamos de uma experiência que agora nós não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. O que é que o inimigo quer? Nos manter indolentes, nos manter sonolentos. Essa experiência que aqui mostra é uma experiência de vitória, querido. Sabe o que eu penso? Nós, como igreja, nos acostumamos e assim, nos satisfazemos com migalhas espirituais. Queridos, Deus tem muitas bênçãos a derramar, a começar em nós. O problema é que nossas palavras não têm poder, porque a gente não experimenta. Como é que eu vou pregar sobre saúde, a mensagem de saúde, se eu nunca experimentei na minha vida e não estou disposto a abrir mão? Eu quero dizer para vocês, quando ele diz que é uma experiência de vitória, é porque é verdadeira mesmo. Eu só vou citar um exemplo aqui, queridos. Um dos maiores desafios para mim, nessa experiência de saúde que eu estou vivendo, foi deixar o açúcar. O açúcar está em tudo, irmão. Tudo que você compra no mercado tem açúcar. Só que, queridos, Deus, ele nos leva a uma experiência de vitória. E aí eu coloquei no meu coração, né? Porque a gente sabe, quando a bênção é para nós, é para nossa família toda, né? Não é só para nós, não, é para a família toda. Mas quando alguém toma uma decisão em mudar, toda a família é beneficiada. E eu botei no coração o desejo de não consumir mais o açúcar. Em nenhum aspecto, né? Mas eu vou dizer com você, não é fácil, não. Não é fácil. Mas ele não diz que aqui não diz que não é uma experiência de vitória, algo que a gente não possui hoje. Deus está nos levando além, irmãos. Deus está nos levando além. Eu estou só citando aqui um exemplozinho, porque os maiores problemas não são alimentares, não. Os maiores problemas estão aqui, debaixo desse botão aqui, no coração. Se eu achar que meus maiores problemas são alimentares, eu estou muito enganado. Um coração não santificado não levará ninguém à mudança. Por isso o problema não é isso aqui, o problema está aqui dentro, está mais fundo, que é o coração. Essa experiência leva você à mudança de vida, à mudança de coração. Esse assunto remete, pastor, aqui também a Mateus 25, né? A passagem das virgens. Né? Todas elas, né? Todas elas tinham a mesma, todas elas acreditavam a mesma coisa. Porém, ali havia uma diferença na preparação. E voltando um pouquinho naquilo que o senhor falou, lá em cima, na página 175, eu gostaria de ler isso aqui. Pois nem todos estão preparados para esse acontecimento tão glorioso, assim como a vezes outros. Aqueles que não se prepararam, valendo-se da ajuda de Deus, não receberão a chuva serôdia. Não receberão a chuva serôdia. Eu achei isso pesado. Muitos estão levando, como nós, às vezes, estamos levando também de uma forma relapse, achando que essas coisas, como o pastor está fazendo agora ali, um objetivo central é deixar o açúcar, o outro tem necessidade de deixar uma outra coisa, mas tem tanta coisa na vida da gente, de costumes herdados, ou de costumes acariciados, que são tão pesados para ser deixados, e que nós deixamos isso no relato, que nós não estamos preparando como a Virgem Prudente. Estamos agindo como as virgens loucas. E daí, aqui deixa bem claro, aqueles que não se prepararam,
velando-se da ajuda de Deus, não receberão a chuva cerosa. Serão como as virgens loucas. Eu acho que aí, gente, é uma chamada de atenção muito forte para cada um de nós. Durante essa semana nós tivemos vários estudos nos chamando a atenção para que a gente leve essa mensagem a outros. Mas se eu estiver muito relapso comigo, aquilo que o pastor... Vai lá, pastor. Irmão, eu não quero falar muito, mas eu quero falar em poucas palavras o que eu estou pensando aqui. Esse capítulo aqui, eu era bom que todo mundo lesse ele completo. É fantástico mesmo. Tem uma parte aqui na página 176 que fala sobre preparo, falando sobre as virgens. Que ela diz assim, olha, eu acredito que é o terceiro ou quarto parágrafo. Ó, quantos vi eu, no tempo de angústia, sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para habilitar a viver à vista de um Deus santo. Ellen White fala aqui sobre preparação. Essa parábola das 10 virgens fala sobre preparação. E uma coisa que essa parábola mostra, as virgens loucas e as virgens prudentes eram muito parecidas. Eram tão parecidas que não daria para distinguir, mas uma coisa fez a diferença entre elas, se chama preparação. Por quê? Porque uma tinha a reserva, tem um pouquinho de óleo, enquanto as outras já estavam preparadas. Eu me lembro das palavras do pastor Murilo, quando pregou na central aqui de Porto. Ele falou assim, com um pouquinho de óleo, que é um pouquinho do azeite do Espírito Santo, você pode até pregar, você pode até testemunhar, você pode até ir à igreja, você pode fazer até poucos programas, muitos programas, ou você pode fazer tudo, só não dá para fazer uma coisa. Com um pouquinho do Espírito Santo, só não dá para esperar a volta de Jesus. Está preparado. Quer dizer, não se faz, e outra coisa que eu descobri fantástica, não se faz reserva do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar de lado, do seu lado, e dizer assim, não, eu vou precisar, quando eu precisar de ti, eu te chamo. Não se faz reserva do Espírito Santo. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo constantemente. E me vem à mente, sabe o quê? A figura de um vaso furado debaixo de uma fonte. Ele está sempre cheio e sempre vazio. Sempre cheio e sempre vazio. Vazio do eu e cheio do Espírito Santo. Vazio do eu, ele tem que estar furado debaixo de uma fonte, que é o Espírito Santo. Né? Ô Edson, deixa eu dar mais uma contribuição aqui. Eu gosto muito dos escritos de Lucas. E no começo do livro de Lucas eu vejo um exemplo muito prático para todos nós aqui. É o caso de Simeão, é o caso de Zacarias e é o caso da profetisa Ana, além dos pastores no campo. Quando Jesus nasceu, para quem a revelação viria? Quem conheceria o desejado de todas as nações? Sabe quem conheceu? Os pastores que estavam dialogando o assunto. Simeão, ele sonhava em conhecer o Messias. A profetisa Ana, Lucas aqui fala que ela tinha 84 anos, ela jejuava e estava no templo o tempo todo. Então, quem é que vai receber o Espírito Santo? Quem está buscando incessantemente, mesmo ainda com as suas falhas. Há pessoas que pensam, Edson, que podem viver sem pecar, que são os perfeccionistas. E os perfeccionistas acham que eles podem receber a glória de Deus por suas próprias obras. E nós aqui já vimos essa semana que a gente não consegue. Está provado por A mais B que a gente precisa urgentemente do Espírito Santo. Irmão Edson, se fosse o caso, e não pedir muito, se o irmão pudesse analisar esses fatores envolvidos na preparação, eu achei muito interessante, da página 176 em diante, se o senhor pudesse frisar esses pontos, quais são os fatores que envolvem a preparação, eu agradeceria. O senhor está se referindo àquilo que o senhor leu ali? A página 176, isso. Os fatores que envolvem a preparação. E que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Seria esse texto, pastor? Tem um fator aí, um subtítulo que diz assim, em negrito, fatores envolvidos na preparação. Aí vem o estudo da palavra de Deus, a oração, o jejum. Já viu essa parte aí?
Acho que a página 176 em diante, 177. Pastor, a edição do livro dele é outra, o endereço é outro. É outro, né? Uhum. Eu coloquei ele dentro das páginas. Está aqui. Aí achou? Pode, Okay. isso, pode falar. Tem Pode falar. que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem. Eu grifei isso aqui em vermelho. Isso. Eu grifei isso aqui em vermelho. Não compreende não compreende as provas da sua fé. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem quando chega o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muita coisa para as quais não podem dar uma razão para a falta de estudo, né? Isso. Falta de preparação. Acho que aqui entra bastante a questão da Virgem Novo, né? Olha lá, pastor, então. Um ponto que eu vi aqui importante, que fala sobre os fatores envolvidos na preparação. O número 1, estudo da palavra de Deus na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eu até grifei aqui, diz assim, homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas pelas quais não podem dar uma razão satisfatória, até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. Queridos, isso aqui é uma advertência muito grande, sabe por quê? A gente acha que entende de Bíblia, né? No passado, os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Hoje, os adventistas é conhecido como o povo do sábado, que guarda sábado. Isso até se torna uma barreira. Mas que nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Às vezes a gente está muito ignorante de Bíblia, mas com certeza isso é a realidade, porque a gente só passa 5 minutos com a Bíblia. A gente só passa 3 minutos com um reavivado, que não é errado, é reavivado, é claro. Mas, queridos, é cheirar a comida morrendo de fome e achar que está alimentado. A Bíblia é a base do reavivamento. A Bíblia transforma, a Bíblia vivifica, a Bíblia ressuscita dos mortos. Mas a Bíblia está sendo desprezada. E há muitas pessoas que não entendem de Bíblia. E não é desculpa para o adventista do sétimo dia dizer, não responder à altura da palavra de Deus, porque ele tem grande luz. E se ele não responde à luz que ele recebeu, é porque ele é um negligente. Nós não podemos ser negligentes com relação à palavra de Deus. Eu acredito que isso aí são palavras fortes, mas alguém me ajude aí para que eu não seja o único que professe isso, mas nós somos carentes de palavra, né? Nós somos carentes de oração, que aqui fala, a gente vai para um culto de oração, a gente ora 2 minutos, 1 minuto de quarta-feira, a gente diz que foi um culto de oração, ali foi um culto de pregação, ali foi culto de louvor. A gente passa 10 minutos cantando, mas não passa 10 minutos orando. O que é que está acontecendo conosco? Se é culto de oração, vamos orar. Vamos passar meia hora orando. Quer dizer, são esses pontos, esses fatores que nos levam à preparação. E é nesse ponto que a gente está negligenciando. Nesses fatores aqui, vocês viram algum ponto importante ainda que poderia tocar no assunto? Sim, pastor. Eu vejo aqui, só complementando aquilo que o senhor está falando, está numa página um pouco à frente, já na 177, apenas os que foram diligentes estudantes da Escritura, tá aqui, é que receberão o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Quando o tempo de prova vier, isso aqui eu grifei ele porque muitas pessoas, quando chegar mais lá na frente, perto das provações e tal, eu vou fazer um concerto com Deus. Mas se a pessoa não estiver preparada hoje, aqui tem uma afirmação: quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra. Quando o tempo de prova vier, vai ser revelado aqueles que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Porque aqueles que confiaram muito naquilo que eles simplesmente iam ouvir na igreja, ouvir de outras pessoas, quando chegar esse tempo, eles estão fazendo isso, né? Aqui uma citação, irmão, que diz assim, na parte da oração fervorosa: não se opunham alguns, olha o que Ellen White diz, alguns vi eu
não participarem dessa agonia e lutas que falam sobre oração. Pareciam indiferentes e descuidosos, não se opunham às trevas que o rodeavam e estavam envolvidos semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Queridos, nós temos que clamar a Deus. Nós temos que gastar tempo com oração. Porque aqui diz que os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforço para conseguir auxílio e eu os perdia de vista. Queridos, quantos esforços a gente faz para passar tempo com a internet, perdendo tempo com a internet, com tantas coisas que isso já virou um Deus, irmãos. Me desculpe, eu não sei se eu estou sendo assim muito fanático nas minhas palavras, mas há pessoas que são completamente dependentes daquilo. A gente dizia que antigamente as pessoas faziam da novela um Deus, né? Hoje novela não está na moda, não. Saiu da moda. Hoje é séries, hoje o inimigo está fazendo de tudo para que você fique distraído e você não ore, e você, quando você não ora, você está em trevas, e a Bíblia diz que os anjos de Deus abandonam essa pessoa e vai em busca daqueles que estão clamando. Quer dizer, eu creio que o tempo já está quase acabando, mas eu quero dar minhas palavras finais aqui. Se você busca a Deus, em oração, você busca a Deus no estudo da palavra, você aprende a vencer, ter vitória sobre o pecado, que aqui fala sobre isso, que é os passos. Entrega completamente sua vida a Deus e tem um trabalho diligente para Deus. Aqui diz assim, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempos de paz e prosperidade terá que realizar em terrível crise sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Hoje, como igreja, deve se levantar como um exército para pregar. Queridos, essa semana eu estive no concílio. Louvado seja Deus, que no meio de uma pandemia, sabe quantas pessoas foram batizadas em nossa associação no meio de uma pandemia? O alvo era 1.170, o presidente falou assim, eu estava descrente, eu achava que a gente só ia batizar 600 pessoas. Foram batizadas 822 pessoas para a honra e glória de Deus, irmãos. Agora, sabe o que mais me espanta? É que nosso distrito ficou quase na lanterninha. Nessa primavera, se chegamos a batizar 6. Poderia ser mais? Poderia. Mas nós precisamos priorizar aquilo que realmente vale a pena, é salvar vidas. Se nós sairmos daqui, dessa semana, e decidimos a ser verdadeiros missionários, essa igreja vai ter que construir mais umas 10 dentro de Porto, ou 20, ou 30, porque não vai caber gente. Mas tudo isso é para nos preparar a servir melhor na causa de Deus. Essas são minhas palavras. Me perdoe se eu fui duro. Alguém mais queria fazer um comentário para poder encerrar? Para a gente poder, nós temos aqui mais 3 minutos e tem mais alguns comentários. Se não tem, eu continuo aqui a entrega completa a Deus, né? Irmão Edson, a Samara quer falar um pouco. Eu creio que... Mano, tá bom. Aqui é rapidinho, só para não atrasar aí. Mas o pastor colocando, né, essa situação, nós estamos na lanterninha, né? Mas eu estava aqui pensando que nós estamos aqui, a grande maioria, pelo menos os que estão com a câmera ligada, somos adultos, somos, vamos colocar assim, já entramos já na velha geração, já estou me incluindo, ó céus, onde eu cheguei. Mas nós temos também que pensar, e aqui meu apelo vai para quem é pai, quem é mãe, né? Sobre o cuidado também com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Porque eu sei que esse horário é um horário desafiador para criança, adolescente estar acordado, mas se fosse para um passeio, se fosse para uma coisa recreativa, eles estariam de pé. Eles estariam prontos para poder se recrear, ter seu lazer. Então, nós também precisamos nos preocupar com o futuro, com essas crianças, para que eles também estejam preparados para esse momento. Porque o mundo tem muita coisa para eles. E se nós também não fizermos nossa parte, como mães, pais, líderes, o mundo vai fazer.
Eu acho que nós temos só mais um minuto, daí então, para fortalecer aquilo que o pastor está falando ali, nós estamos em tempos que nós podemos abrir a Bíblia em qualquer canto, em qualquer esquina, por mais que talvez a pessoa não goste, mas nós temos essa liberdade. E nós já estamos aproveitando a liberdade. Aqui no trabalho diligente para Cristo, tem no segundo parágrafo nesse quadrante aí, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá que realizar em tempos, em terríveis crises, sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Acho que agora é a hora, né? Agora é o tempo. Mas o estudo dessa manhã, eu vi muita preocupação, que para que a gente tenha esse resultado, tem que voltar lá em cima na entrega completa a Deus. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder se toma posse do seu coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Então, para que isso aconteça, para que a gente vá para a rua, para que a gente vá para o próximo, vá para o vizinho, a gente tem que passar por um processo. Que processo é esse? De render-se a Deus em nós. De procurar fazer a nossa parte com nós mesmos. Porque muitos de nós, talvez, como hipócritas, queremos ensinar aquilo que nós não fazemos, né? Mas nós temos que rever os nossos conceitos e daqui para frente, para que essa mensagem ela atinja o objetivo dela, nós temos que nos entregar a Deus. E as mudanças vão acontecer e nós, seres humanos, não temos condições de aquilo. E esse é o meu desejo nessa manhã. E quero agradecer a todos que participaram. Temos mais um final de uma semana de oração, não de um culto, né? Mas de uma semana de oração. E foi maravilhoso. Eu confesso que é um livro, até eu falei para o pastor no início da semana, é um livro que eu leio por vários anos na minha vida. Mas é interessante que a palavra de Deus, cada vez que você abre ela, você encontra frases ou talvez texto completo. E não chamou atenção em outros momentos, mas ali naquele momento chamou atenção. Nessa semana eu fui surpreendido com muitas coisas novas em leituras velhas. Essa foi uma verdade para mim. Pastor, pode encerrar para nós? Pastor, Posso encerrar, irmão. Quero agradecer a todos. Uma adoração. Mas também já vamos convidar o pessoal para sexta-feira de amanhã, né? Isso, com certeza. Eu quero dizer para vocês que dia 31 de outubro vem aí e nós temos a oportunidade de não deixar um livro naquela igreja. São 3.200 lares que podem receber um livro. E você pode participar, dia 31. Amanhã eu queria pedir a todos os irmãos que estão assistindo que levem suas famílias. Vamos otimizar o tempo. Chegar umas 20 para 8, 15 para 8, que dá tempo de lavar os pés e fazemos uma programação bem otimizada, tá certo? Convide outras pessoas para participarem. E eu quero encerrar com esse verso que diz assim: diz o profeta, os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Que Deus nos abençoe. Que nós, cheios do Espírito Santo, nenhuma dessas palavras seja passada por alto em nossa vida. E que cada palavra seja um ponto para a nossa mudança e para melhor, para a vitória, né? Em nome de Jesus. E antes que o irmão Edson ore, eu quero convidar você a ler o último capítulo. Leia ele todo. Está aí disponível o livro em PDF. Leia que você vai se maravilhar. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Irmão Edson, pode orar para concluir? Realmente, eu quero só fazer do pastor as palavras e fortalecer um pouquinho mais, é o que eu penso. Infelizmente, diante do tempo, nós pulamos muitas partes muito importantes nesse capítulo. Então, o convite do pastor é pertinente. Então, vamos orar? Grandioso Pai que estás no céu, graças te damos por esse privilégio, por essa oportunidade que tivemos durante essa semana de aprender como enfrentar os tempos, e como enfrentar as tribulações que virão sobre nós, sobre
também aprendemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grande, e que nenhum dos seus filhos vão padecer mais do que aquilo que eles prejudicaram. Porque o Senhor vai proteger-nos. E quando chegar às 7 e últimas pragas, nós estaremos já embaixo dos seus olhos. Deus, pedimos a Ti, Pai, que esteja com todas as famílias que estão aqui nesse momento, estudando, tirando essas horas da manhã para poder estudar. Que o Teu Santo Espírito, Pai, se preencha os corações de cada um, que eles possam sair daqui com uma mudança que nós, seres humanos, não entendemos. Uma mudança espiritual, uma mudança de atitude, fazendo um conselho especial contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes que vocês saiam da tela, eu quero convidar as 21 pessoas que estão aqui participando para participar hoje da classe de professores às 7 horas da noite. Eu estou com fé que vai ser a maior classe de todos os tempos. Só está tendo 5, 3 pessoas. Está todo mundo aí, topa o convite. É hoje 7 horas da noite. Hein? Mudou o horário. Agora é 7 horas da noite. Classe de professores vai ser uma bênção no Zoom, viu? Deus abençoe a todos. Tchau. Irmão Edson. Oi. Irmão Edson, você que... Eu pensei que era para mim, cortou tudo.